Olá pessoal, começando aqui mais um vídeo do Euro Truck Simulator 2 no canal Simul18 Trucks. E esse vídeo vai ser basicamente a continuação do último, porque eu estava fazendo uma viagem de luxo da Polônia, né, lá do norte e leste da Polônia e até Luxemburgo. Para isso precisaria atravessar a Alemanha. E aí a gente chegou até aqui, mais ou menos, né? Próximo a Berlim, né? Já tínhamos passado por Berlim. Aí eu tive que parar num posto para dormir, né? E o pessoal lembra que eu parei nesse posto. Eu já dormi, né? A gente parou mais ou menos à tarde, ou quase noitinha, né? E aí a gente dorme por 12 horas, por 9 horas, desculpa. E agora já são 15 horas e 41 lá em Berlim, né? No percurso da viagem, né? Não tem nada a ver com a realidade nossa, né? Bom, então eu vou continuar essa viagem aqui, né? Praticamente saindo aqui de perto de Berlim e indo para Luxemburgo. E a ideia nessa continuação da viagem, desse vídeo, né, é falar um pouco dos recursos, né, que você precisa ter para jogar esse jogo, que é uma curiosidade que eu acredito que todos tenham, né? Pelo menos eu tinha na época e depois fui aprendendo. E então, que máquina que você precisa, seria legal você ter para ter uma boa imagem, para a velocidade ser compatível aqui com o andamento do jogo, né? E falar também de alguns outros detalhes, né, ainda do jogo, né? Curiosidades ainda do jogo, não exatamente detalhes, porque eu falei que durante as viagens eu ia comentar sobre os vários caminhões, as dificuldades, enfim. Então a ideia é fazer mais esse vídeo, né, para falar desses recursos e dessas características que eu ainda não pude falar da outra vez. Bom, na verdade o software que eu estou rodando aqui, né, é um software que é produzido pela SCS Software, que, como eu disse, é uma empresa europeia. Eu vou botar no link aqui embaixo, né, o site da SCS Software, que é onde você pode ir lá e comprar diretamente com eles, com o seu cartão de crédito, né, e baixar direto no seu computador, né. Veja, uma curva bem fechada, né? Precisa tomar cuidado para você não virar sua carga. Então você pode ir direto no site, né, e baixar o software direto deles lá. Instala no seu computador, você recebe um número uma licença, né, na verdade, e que você pode carregar para outros computadores, né? Você desinstala aqui, instala em outro lugar e essa licença vai valer, né, sempre. Então a primeira coisa é você ter o software, né? Com relação à máquina em si, eu imagino o seguinte, que para você ter essa qualidade de imagem, até melhor, né, dependendo da sua capacidade, né? Mas eu diria que hoje uma máquina mínima seria você ter pelo menos um processador i5 da Intel, né? E com pelo menos uns 8 GB de memória, né, para sua máquina. Seria muito importante, e imagino que indispensável, que você tivesse uma placa da NVIDIA, da série 600 para cima, né, no mínimo, que é para você poder ter uma boa relação de processamento de imagem compatível com o jogo, né? Então seria muito bom você ter essa placa, né? E aí seria bom, né, que nem eu pensei em vídeo, né,
terminar o monitor, etc., eu pensei no maior possível, porque o que acontece? A dinâmica do jogo, né, te mostra de dentro do caminhão para fora, né? E aí você consegue ver, né, as árvores e tudo mais. E quanto menor for o seu vídeo, né, o seu monitor, mais difícil vai ser você ver detalhes. Por exemplo, é impossível você no monitor ver um carrinho que vem vindo lá atrás, né, se for um monitor pequeno. Agora, monitor mesmo, eu acho que o maior que tem é 23 polegadas. E ele é widescreen, então não sei se fica bom a relação imagem com esse monitor. Bom, o que eu acabei fazendo, depois de ter perguntado muito para os caras lá da própria SCS Software, né? Eu acabei comprando uma TV de 32 polegadas. E vi que foi perfeito. Eles disseram que sem problema você usar uma TV, né? Uma TV que tenha, lógico, conexão com um computador, né? Nem todas têm. Então, se você procurar uma Samsung qualquer, né, de 32 polegadas, LCD, né, ela vai ser exatamente um monitor aí para o seu computador. Bom, para vocês terem uma ideia, eu já estou pensando em trocar essa de 32 polegadas aqui por uma de 40 polegadas, porque quanto maior a imagem aqui, melhor a relação, né, de você mergulhar no ambiente, né? Então, sugestão assim de monitor, eu já partiria logo para uma televisão, né, para uma TV LCD, né? Lógico, isso vai depender do que você quer gastar, ou do que você pode gastar. Você pode jogar com teclado? Pode. Você pode jogar com um monitor mais simples? Pode. Um computador ainda mais simples? Pode. Mas você não vai conseguir ter essa mesma qualidade de imagem e tudo mais, né? Mas você pode, né? Mas se você quer realmente ter alguma coisa assim bem legal para tá jogando, né, aí vale a pena investir, né? E daí pra cima, né? E lógico, né, você precisa ter uma direção, né? Uma direção, e a minha proposta, meu conselho seria uma Logitech, né? Dos dois modelos que tem hoje no Brasil, que é a com câmbio shift e a com câmbio manual, né? Você pode comprar, né, uma dessas duas, mas como eu disse no outro vídeo, né, está sendo lançado uma nova, que é a G29. Eu vi mais ou menos o preço dessa direção, mas eu acredito que no Brasil ela não vai chegar por menos de, com câmbio, né, por menos de R$1.500, né? Então, e como eu disse, talvez já tenham lançado, então seria bom ficar de olho, né, se essa direção já chegou no Brasil. Mas se não chegou ainda, eu tenho certeza que até o Natal desse ano aqui ela vai estar disponível para o Brasil. Então, como equipamento básico, né, um computador i5 com 8 GB no mínimo, uma placa NVIDIA da série 600 para cima, um monitor, uma TV, que seria melhor, né, LCD. E aí já sugiro uma TV de 2 polegadas, né, podendo ser até maior. E uma direção, né? Qualquer modelo Logitech já é o suficiente. Bom, eu diria que essa seria a infraestrutura mínima, né, que eu considero assim, mínima assim, para você ter um equipamento bom, para você poder jogar, realmente ter muito prazer assim nas imagens e tudo mais, né? Porque vocês vão perceber ao longo das viagens, né, detalhes assim que a gente só consegue ver numa TV maior, porque é muito interessante assim, os monumentos, os aviões que decolam, pousam perto dos aeroportos, né? Mesmo a característica das cidades que a gente vai passar, né? Enfim, tem uma série de detalhes assim que, se você não tiver um equipamento bom, você vai acabar não vendo, né? E uma das coisas do jogo é justamente essa dinâmica de você dirigir e também poder apreciar, né,
os países, né, as cidades onde você passa, e ver uma relação assim muito próximo do que é real, né? Eu inclusive acompanho alguns vídeos, alguns canais de motoristas, né, de caminhão mesmo, né? E vejo assim uma relação bem legal, assim. Só que é totalmente diferente, né, a proposta deles, né? Mas eu vejo uma relação bem legal assim do que eles mostram, né, com aquilo que a gente consegue ver pelas cidades aqui do Euro Truck, né, Simulator. Bom, outra coisa com relação ainda ao sistema, lembra que eu falei da dinâmica do jogo? Esse movimento aqui, ele não acontecia antes, né? Agora acontece de você são 6 horas da tarde. É o tipo do horário que perto das cidades aqui, nós ainda passamos por Hanover, né, e é típico de movimento de autopistas assim, próximo às cidades, né? Então você acaba pegando um movimento, 6 horas da tarde, né? Acaba pegando um movimento diferente aqui. E essa dinâmica foi incluída recentemente. Você vê vários caminhões que a gente acaba passando aqui, né? Então é bem dinâmico assim o jogo. Mas ainda falando do software, né? Teve um pessoal aos moldes do Flight Simulator, né? Eu tinha comentado também no outro vídeo que nesse jogo do Flight Simulator, né, tinha com o longo tempo deles de uso, né, desse jogo, o pessoal criou uma comunidade e acabou criando um modelo de jogo online, né, onde tem pessoas que pilotam e até pessoas que não fazem nem questão de pilotar, só controlam, por exemplo, as torres dos aeroportos, né? Então uma relação que eles construíram, né, ao longo dos anos, né, muito interessante. E, né, e logicamente que lá tem uma série de regras, tal, enfim, é uma relação muito boa. Aí, né, eu imagino que aproveitando essa ideia do Flight Simulator, que você joga online, né, então você está voando, né, com um avião para algum lugar, você pode estar conversando, né, com outro piloto que está vindo de um outro lugar, né, está perto de você. Bom, logicamente que aproveitaram essa ideia para tentar implantar esse sistema online para os motoristas, né, de caminhão. Que, assim como ideia, é maravilhoso. Por quê? Porque você imagina que nós estamos andando aqui, passamos por Hanover, né, como eu mostrei no mapinha aqui, ó. Passamos por Hanover. E você imagina, por exemplo, que tenha um outro caminhoneiro vindo lá ao contrário e que está online, né, e ele vai passar por Hanover agora. E eu posso conhecer esse caminhoneiro ou não, né? Então você imagina o que legal seria se a gente pudesse, por exemplo, todos esses caminhões que estão passando pela gente, ter alguém lá, né, de fato, dirigindo, né, online, né? E a gente poder até trocar mensagem, falar tipo pelo PX, né? E isso tudo existe lá no Flight Simulator. E lógico, o pessoal partiu para isso aqui também, né? E hoje a gente tem o Euro Truck Simulator 2 Multiplayer, que é justamente o jogo online, né? Que começou não faz muito tempo, acho que aproximadamente um ano, né? Só que começou assim meio sem regra, então foi assim iniciativa de alguns jogadores do Euro Truck Simulator 2, né? Então começou meio sem regra, apesar de já saber dos problemas que se enfrentou lá no Flight Simulator, né? Então o que acontecia, né? Logo no começo, muito acidente, né? O nego jogava avião por cima do outro, né? E aqui, né, não foi diferente. Então você imagina que eu estava andando aqui, né, no multiplayer, no online, aí vem um sujeito maluco e dá uma porrada atrás do meu carro, do meu caminhão. Aí você já viu, arrebenta tudo, né? Lembra que eu falava de se você capotar o caminhão, qualquer coisa, você tinha que chamar o SOS e tal? Era exatamente isso que acontecia, né?
Então vinha o sujeito, dava uma trombada com você, te jogava do outro lado da ponte, né? Por prazer, né? Praticamente ficou inviável você dirigir no online. Por quê? Porque acontecia muito isso. Foi muito legal no começo, o pessoal foi respeitoso, tal, era muito bom ver os motoristas do outro lado, gente passando por você e buzinando, né? Então foi muito legal no começo. Mas aí começou a ter esses problemas e logicamente que esses problemas começou a gerar regras, né? E aí passaram a haver fiscais e inclusive hoje tem fiscais que ficam só olhando as estradas, né? Vendo se acontece alguma coisa de errado, porque se pegarem alguém fazendo alguma bobagem desse tipo, o cara é simplesmente desconectado da rede online e como ele tem um IP que identifica ele, ele simplesmente não entra nunca mais no jogo. Então, com isso, né, com essa regra, foi se eliminando assim os maiores problemas, né, as pessoas mais problemáticas, né? Foi se eliminando e o sistema foi melhorando, né? O sistema online foi melhorando, o jogo passou a ser melhor, mais cadenciado, né? Menos problemas, tal. E ainda assim, se você tiver algum problema, todo caminhão tem uma câmera que você pode bater uma foto, né? Inclusive posso bater uma foto, por exemplo, dessa imagem aqui, né? E ela vai online para o sistema. Todo caminhão tem isso. Na verdade, se você não tiver online, essa imagem, a foto que você bate aqui, ela vai para o seu computador, né? E você usa essa imagem para divulgar, fazer o que quiser. Mas aí no multiplayer, no online, né, você podia usar essa imagem para denunciar, por exemplo, que o cara bateu em você, né? Você pegava, de alguma maneira você conseguia pegar a chapa do caminhão, né? E como eu disse para vocês, a chapa é uma identificação direta do seu caminhão. Não existe outra. Então o jogo começou a ficar muito melhor, né? E eles foram sempre melhorando isso, sempre melhorando, né? Só que o que acontecia, né? Acontecia que como o jogo, a iniciativa era de pessoas autônomas, né? Pessoas voluntárias, né? Eles acabaram tendo que botar isso num computador, né, numa rede, e aí o que acontece? Você põe um computador lá e as pessoas começam a se conectar, logicamente que esse computador ele vai, a rede, né, vai ficar cheia, e aí, né, o sistema começa a travar, porque você não consegue, o caminhão não consegue andar do jeito que está andando aqui. Aí você desconecta sem perceber se está fora, se ele já não está jogando online, e ele te mostra sempre que você está offline. E começou a acontecer isso, né? E aí o pessoal lá recebeu algum apoio de outras pessoas, outros voluntários, né? E acabaram comprando novas máquinas, né? E foram melhorando isso. Mas de qualquer maneira, por ser ainda um jogo, modelo, né, de jogo online muito novo, né, tem pouco caminhoneiro em todas as estradas que o jogo propõe. Então, o que é chato, né, que eu vejo assim por enquanto no online, é que às vezes você anda aqui, por exemplo, meia hora, né, real mesmo, meia hora você anda aqui, às vezes meia hora nessa rua aqui, nessa pista, por exemplo, e não encontra ninguém. Por quê? Porque tem inscrito no online, ainda são poucos caminhoneiros, né? Poucos motoristas, né? Até porque muitos desistiram lá naquela primeira fase e não voltaram mais, né? Talvez na esperança de que mais tarde, né, o sistema tivesse melhor, tá, né? Mas o que a gente tem hoje é poucos caminhoneiros para a qualidade do jogo, então você acaba não tendo essa dinâmica do movimento, né, de você ter os vários caminhões. Por exemplo, lá não tem nenhum carro, porque se é online, né, não tem carro, ninguém está dirigindo o carro, né? A não ser que eles coloquem, né, o carro, né. Eu ia fazer uma besteira aqui também.
cuidado que tem que tomar. Mas como a gente vai falando aqui, você acaba se perdendo um pouco na direção. Então, com essa dificuldade, né, de você não ter todo esse trânsito, essa dinâmica, né, do jogo, a não ser que você goste muito, né, do online, aí realmente você tem vários amigos e você quer dirigir com eles, por exemplo, fazer esqueci o nome, comboio, né? Se você quiser fazer um comboio, né, você tiver vários amigos, então você pode fazer isso é legal, né? E se você puder estar sempre com alguém, conversando e tal, é bem legal, né? Mas diria que é difícil, né, você estar no mesmo horário, no mesmo dia, jogando e sempre ter aquelas pessoas, né? Então o jogo acaba ficando muito chato, né? E aí você perde essa dinâmica do dia a dia aqui, como eu mostrei, né? Então, eu, por exemplo, não jogo mais no multiplayer, né? Eu jogo offline, porque aí eu aproveito a dinâmica real do jogo em si, né? E eu acredito que aí vai de gosto, né? Eu prefiro esse modelo aqui, né? E conseguir curtir, né, esse tipo de direção, de movimentação, né, de dinâmica, né? Eu consigo curtir e ficar horas aqui, né? Não tenho nenhuma vontade ainda de ir para o multiplayer, a não ser que ele mais tarde tenha essa dinâmica que vai ser o ideal, né? O que provavelmente eles vão fazer é manter os carros como parte do sistema, que o pessoal chama de robô, né? Manter os carrinhos robôs, e os caminhões são os motoristas de fato, né? Então ainda jogo no offline, não tenho interesse em ir para o multiplayer por enquanto, mas é uma opção. Bom, ainda em cima dessa proposta do jogo, né, com essa questão do multiplayer e em se tratando de uma vida de caminhoneiro, né, surgiu também um outro grupo que resolveu criar um tipo de empresa virtual, né, que pode ter jogador online ou offline, né? E nessa empresa virtual você contrata jogadores. Se você não for, se você for dono de uma empresa virtual, ou então você simplesmente dirige para alguém, né? Você é contratado por alguém. Então o que acontece nessa outra possibilidade, né, de jogo, de uso, né, do jogo em si? Quer dizer, você continua jogando o seu jogo normal aqui, mas você passa a participar, se você quiser, né, de uma empresa virtual. Então imagina que eu crie aqui uma distribuidora São Paulo Max. Aí eu me cadastro nesse local, nesse ambiente de software na web, né, como uma empresa virtual. Então São Paulo Max, por exemplo, e a partir daí começo a divulgar, né, a empresa, para ver se tem motoristas, né, interessados em começar a trabalhar para São Paulo Max. E aí o que acontece? O pessoal se inscreve nas empresas e você contrata ou não, dependendo da pessoa. É lógico que você vai tentar ver o mínimo da pessoa, né, o que ela pretende, se ela tem já uma experiência ou não. Tudo isso você pode questionar, né, na empresa virtual. E com qual objetivo? O objetivo é você ter o maior número de motoristas possíveis. E como tudo pontua, né, é provável que lá na frente, né, o pessoal dê prêmios, por exemplo, para as empresas que mais pontuaram no ano, coisa do tipo, né? Eu, por exemplo, logo que saiu essa possibilidade no software, né, eu criei uma empresa.
Só que eu não sabia muito bem usar, como é que contratava os motoristas, não sabia muito bem como é que o negócio funcionava. E a empresa ficou lá parada, né? Mas eu estava lá com a empresa aberta, né? Mas aí apareceu, né? Comecei a receber solicitação de contrata-se motoristas, etc, etc. E eu acabei entrando numa empresa portuguesa, né? E comecei a dirigir para essa empresa. E como é que era a dinâmica, né? Cada viagem que eu faço aqui, né? Eu bato uma foto da entrega da mercadoria, né? Da carga. Essa foto é um registro, então, de que eu entreguei a carga no tempo, tal, se teve multa, se não teve, né? Falo lá todas as especificações, quanto que eu ganhei, quantos quilômetros eu andei, quanto de combustível eu gastei, né? Isso tudo vai nessa última imagem que quando você entrega a carga, ela aparece, você bate uma imagem, uma foto dela e você cadastra essa imagem, né, na empresa virtual. E com isso, o gerente da empresa, ele sabe se você fez tudo direitinho, se validou, né, a tua entrega, né, porque basta você dizer lá a quilometragem errada ou a foto que você disse que viajou para França e a foto é uma imagem da Alemanha, então ele não vai validar a sua viagem. Então, quer dizer, o cara que administra a empresa, ele tem que fazer essa avaliação, né? Você simplesmente se cadastra lá e passa a colocar suas viagens. E ele faz a verificação. Agora, é de obrigação, né, do dono da empresa, né, dar um relato, né, para os motoristas, para ver como é que está indo a empresa, quantos motoristas tem, quem que é o mais econômico, quem que é o que andou mais, quem viajou mais, quem ganhou mais dinheiro. Tudo isso é a motivação do dono da empresa que faz com os funcionários, né? Cabe ao dono da empresa. E até mais, né? Por exemplo, ele pode simplesmente criar, né, ter um sistema de software também que você pode criar, por exemplo, o slogan da sua empresa e colar no caminhão, e ele dá isso para você de graça. E aí todo mundo tem que ter o mesmo caminhão, por exemplo, com aquele mesmo slogan. E aí a companhia passa a ter uma cara bem legal assim, né? E é o que começou a acontecer, né? Nessa empresa mesmo que eu estou inscrito, estava inscrito, né, na verdade. Tinha lá um slogan que eu colava no caminhão, né? E o caminhão passava a levar o slogan da empresa. Aí eu desisti dessa empresa, né? Por algumas razões, e decidi investir na minha, né? Por enquanto tem só eu de motorista, já fiz várias viagens, mas estou esperando a oportunidade de criar um slogan, né, da empresa. Pessoal, só curiosidade aqui, a gente está chegando próximo a uma travessia de uma linha de trem. Esse sinal branco aqui está dizendo que é para tomar cuidado, porque pode ser que a linha se feche. Então a gente vai atravessar aqui, né? Veja aqui o sistema aqui, ó. É bem interessante, né? O caminhão pula muito nessa linha. Mas tudo isso a gente vai falar em viagens, né? Por enquanto estou falando só mesmo do software. Então lá, né? Tem uma empresa, cadastro, né? E minha empresa vai crescendo, né? A partir das viagens. Nessa minha empresa mesmo, eu devo ter já cadastrado umas 40 viagens mais ou menos, porque eu voltei a utilizar essa minha empresa virtual faz pouco tempo, faz 2 meses, né? Mas se você entra lá no site das empresas, né, você vê assim empresas malucas com os slogans, né, a própria chamada, os caras fazem exigência de que você seja um motorista nível tal, etc, etc, etc. Tudo isso aí eu vou falar depois, à medida que a gente vai viajando, né? A jogabilidade, né? Isso aí a gente vai falando com calma.
Mas só para o pessoal sentir assim que pé que a gente está hoje, né, com relação a tudo que tem, né, desse jogo aqui. Bom, a última coisa assim que foi lançada praticamente quase que junto do multiplayer, né, que é o online, foi a rádio Euro Truck Simulator 2. Criaram uma rádio na internet e nessa rádio, né, o pessoal convida, né, os motoristas, né, quem quiser trabalhar com a rádio, né, então você ocupa lá 2 horas do dia da rádio para colocar as músicas que você quer, tal. Então tem várias línguas, porque é na Europa, então você tem que ter lá franceses, ingleses, né, principalmente falando inglês, né, trabalhando na rádio, porque aí você tem que falar algumas coisas, fazer alguns avisos, né, sobre o jogo em si, né. Então, por exemplo, os caras no online, né, no online que pode acontecer isso, os caras estão programando uma festa, por exemplo, já aconteceu isso no online. Estão programando uma festa para a cidade tal, no dia tal hora no mundo, né? Aí todo mundo que quiser participar dessa festa, o que faz? Vai para esse lugar. E nessa rádio, né, eles ficam anunciando, por exemplo, essa festa vários dias, né? E aí quando chega o dia mesmo da festa, todo mundo vai para lá. E eu tive a oportunidade de ir numa dessas. E é uma loucura, assim, tem caminhão de tudo quanto é lado, né? O pessoal vai sem carga, né? Porque aí o pessoal que tem o seu próprio caminhão, então o pessoal vai sem carga e vai só com o cavalinho, né? Aí todo mundo chega lá e a rádio faz um show especial com cantores e tudo, né? Mas assim, tudo é música gravada, né? Não é show ao vivo, nada disso, mas é um DJ, na verdade, né? E os caras, enquanto estão lá nas músicas, né, tocando e tal, o pessoal fica conversando entre si, né? Ó, pessoal, nova exigência para dormir. E, bom, só terminando, né? Então, enquanto tá lá as músicas e tal, né, o pessoal fica conversando entre si, caminhão parado, né, em algum lugar, né, com seus amigos todos, e fica trocando ideias lá, né? Então, por exemplo, 11 horas da noite na Europa, né, marca-se lá um encontro, né, o que pra gente aqui vai ser 6 horas antes. E então, se você quiser estar nesse encontro às 11 horas da noite na Europa, você vai ter que estar tipo 6 horas da tarde ligado, né, conectado e indo para essa cidade para você poder participar da festa. Senão você não, se você perder o horário, né, a festa acaba, né? Só que aí que é legal você ter amigos, tal, para poder chegar na festa e conversar com as pessoas, né, e ficar lá curtindo, né? Então, essa rádio, então, né, seria a última inovação, assim, do modelo, né, do multiplayer, dessa questão toda do jogo. Ela existe hoje, se você quiser pegar na internet, eu vou botar o link aqui embaixo, né? Perceba que o rapaz está com sono, né, eu no caso, né? E tem que dormir logo. Só que nós já estamos chegando aqui no nosso destino para fazer a entrega da carga, né? Já estamos chegando aqui em Luxemburgo, já estamos entrando aqui em Luxemburgo. Nós vamos fazer outra viagem aqui para Luxemburgo, então eu vou falar novamente da cidade em si. Então nós já estamos aqui praticamente dentro da cidade de Luxemburgo. E aqui eu tenho que fazer a entrega, né? Só que eu já tenho que dormir. Só que o tempo que eu tenho para dormir e fazer a entrega ainda é perfeitamente possível que eu faça a entrega e depois eu vá dormir. E aqui está o caminho que eu tenho que seguir, né? Então, para quem não conhece Luxemburgo, dá para ter uma ideia mais ou menos do que é, de como é, né? Bom, aqui eu tenho que entregar a mercadoria nessa LKW aqui. Então tem que entregar aqui, entregar e depois
já, se possível, dormir. Muito bom. Então vamos lá fazer a nossa entrega. Também vou falar depois, né, desse modelo de entrega aqui. Bom, vou fazer o seguinte, eu não vou entregar aqui, eu só vou dar um enter aqui para entregar logo essa carga, né, e vou dormir. Então a carga foi entregue, está aqui ó, a imagem que eu falei para vocês, né? Aí ela me dá tudo que eu andei, nós andamos lá da Polônia até aqui 1.401 quilômetros, gastamos 469 litros de combustível e o valor que eu recebi nessa entrega foi de 78.000 euros, 485 euros, né? 78.485 euros. Aí eu posso bater uma foto, eu vou bater uma foto aqui. Eu bati uma foto, ela vai para o meu computador e eu cadastro isso aqui lá na empresa virtual, né? No caso na minha empresa hoje, tá certo? Com isso a gente fez a entrega, né? Tá aqui. O meu caminhão já estaria livre, vou mostrar ele como é que foi feita a entrega. Tá lá, ó. A entrega já foi feita. Tá aí, ó, certo? Eu não quis fazer manobra, essas coisas, pra gente deixar isso para outro dia, tá? Mas tá aqui o caminhão, né, livre da entrega. A carga tá lá atrás, né? E agora eu preciso dormir, né? Então eu preciso achar um lugar para dormir. E vou fazer isso. A gente já dormiu, mas eu vou fazer isso aqui. E o próximo vídeo, então, né? Bom, eu já dormi, tô indo para um hotel aqui, alguma coisa, né, para poder dormir, mas vou encerrar o vídeo por aqui, e o próximo vídeo vai ser exatamente agora começar a falar do jogo em si, do caminhão, de como é que é essa, por exemplo, deixar essa carga, pegar outra, enfim. A dinâmica, eu vou começar a falar da dinâmica do jogo, né, no próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Um abraço e aguardem o próximo vídeo.